Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você é alguém ansioso? Já parou para avaliar isso? Pensar em que grau, não é, você se encaixaria, se enquadraria nessa questão? Todos nós somos ansiosos. Parece que isso aí está na nossa constituição em graus diferentes, né? Certamente você já deve ter ou tido a experiência ou conheceu alguém, né, que passou pela experiência de passar a noite em claro. Porque algo bom aconteceu ou queria acontecer no dia seguinte. Como também noites em claro, por preocupações, por estar ansioso aí com algum tipo de problema, de situação real, né, ou imaginária. A ansiedade ela não faz bem a ninguém. Não vai nos trazer benefícios, mas apesar disso, às vezes você não consegue se livrar dela. E eu gostaria de falar com você nesta noite acerca disso, acerca da ansiedade. Nós vamos estar fazendo a leitura de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, que nos diz assim: Não, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos com coisa alguma. O pastor Israel Belo de Azevedo, falando, né, acerca desse texto, ele diz, né, ele vai dizer lá no início, né, do seu comentário, né, acerca desse texto, ele vai dizer que a ansiedade é uma marca da natureza humana e que ela tem duas dimensões, né? Ele vai dizer que ela tem uma dimensão aí com características exclusivamente espiritual, que é marcado, né, por essa preocupação excessiva com relação, né, à própria vida. E aí essa preocupação excessiva, ela vai estar se contrapondo à confiança em Deus. E outra questão da ansiedade, né, que é esse transtorno mesmo, que é necessário a ajuda, né, de médicos, remédios, terapeutas. Então a ansiedade
ela pode ser vista ou ela pode ser pensada nessas duas dimensões. Nessa com as características espirituais, né, que vai ser marcada pela preocupação e a falta, preocupação excessiva com a vida e a falta da confiança, né, da dependência em Deus. E uma ansiedade que aí não é uma questão de atitude, né, não é uma questão do seu próprio corpo, né, um transtorno que é necessário que você cuide dele, né, de outra forma. E aí a gente tem aqui Jesus falando para os seus discípulos acerca da ansiedade. E que ansiedade ele está falando então aqui? Ele vai estar falando dessa dimensão que tem esses contornos espirituais, que tem essas características espirituais. Quando você se preocupa com a vida e deixa de depender, de acreditar, de descansar em Deus. Lembre-se que no Sermão do Monte ele está aí trazendo orientações para os seus discípulos acerca de como eles deveriam se portar como cidadãos desse reino. E aí ele vai dizer, né, o texto nós começamos a partir do verso 25, ele diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Vocês aí são cidadãos desse reino e eu quero dizer para você que apesar da ansiedade fazer parte aí da nossa vida, né, fazer parte aí dessa natureza humana, vocês precisam ter um posicionamento, uma atitude diferente. E por quê? Qual é o problema da ansiedade em si? A ansiedade, ela vai fazer com que você tenha uma vida, uma corrida aí desenfreada pelas coisas, pelas questões. E vai fazer você ficar insensível à orientação e à vontade de Deus. A palavra de Deus para você. A ansiedade aqui, ela gira em torno do quê? Das coisas corriqueiras da vida, das coisas que são legítimas, né? Não pensar no que você vai comer, pensar no que você vai vestir, são necessidades básicas aí para a nossa vida. Mas a ansiedade vai fazer com que essas coisas que são normais, elas tomem um contorno extremo na sua vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo com que é vez de vestir. Pensem comigo, o Senhor está dizendo. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Se ele fizesse essa pergunta para você agora, você concordaria com ele? A vida é muito mais do que isso. E por que nós nos pegamos? E por que nós nos preocupamos tanto com essas coisas? Por que nós empreendemos tanto esforço? Por que nós trabalhamos tanto por essas coisas? Eu conversava com uma pessoa hoje, né, e ela me dizia, né, na fala, conversando comigo, ela me disse que o texto de João, quando diz que o verbo se fez carne, que a palavra se fez carne, ela olha para aquilo e coloca na vida dela da seguinte forma: o verbo se fez carne, o verbo se fez real, a palavra se fez real. E ela me disse: eu tenho procurado ler a palavra não por ler,
mas eu quero que essa palavra se torne real, dia após dia, na minha vida. Eu quero ler a Bíblia, eu quero aprender da Bíblia, para que a palavra de Deus se torne real na minha vida. Jesus vai dizer para os seus discípulos: ei, essa maneira aí de viver, de trabalhar para comer e para vestir e trabalhar mais porque precisa comer e precisa vestir, esse círculo aí precisa ser quebrado por vocês. Não é a vida mais do que o alimento. É verdade, é. Então pensem aí quanto tempo vocês têm gastado, têm ocupado com essas coisas. Olhem para as aves do céu, observem as aves do céu. Pássaros pequenos. Frágeis. Olhem para eles e tirem para a vida de vocês uma lição. Como é que eles se sustentam? Como é que essas aves se mantêm? Como é que está a despensa dessas aves? Não é o trabalho delas. A garantia delas está em Deus, que as sustenta. O que Jesus está convidando os seus discípulos a fazerem neste momento? É ter uma vida sem trabalhar? Viver de sombra e água fresca? Não é isso. Olhem para as aves. Elas procuram alimento. Mas a garantia do alimento não está na procura que elas fazem. A garantia de sustento está em Deus. É Deus que as sustentam. Elas dependem de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Vocês precisam aprender nesta caminhada da vida a depender de Deus. Trabalhem. Mas não coloquem a confiança de vocês no trabalho. No quanto vocês têm a confiança de vocês precisa estar em Deus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Vou perguntar novamente. Você pode fazer isso? Nós não podemos fazer. Nós não podemos acrescentar à nossa vida um côvado que seja. Não podemos fazer isso. Aí ele vai dizer: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai as aves, considerai também os lírios do campo. Olha, eles não trabalham, eles não fiam. Mas eu afirmo
a vocês. Eu estou garantindo a vocês isso, que nem Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, das várias vezes que mudava de roupa, ele não conseguiu se vestir como qualquer desses lírios. E aí ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, o que ele não vai fazer por vocês? Homens de pequena fé. A tônica, a chamada é para que eles vivam pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar? Olha, minha alma não terá prazer nele. Nós precisamos viver pela fé. Então, mudem aí a forma de vocês de viver. Vocês não podem estar aí como os demais, inquietos pelo que vão comer, pelo que vão beber, pelo que vão vestir. Vocês precisam viver pela fé. E trazer para a vida de vocês uma nova proposta de vida. Como é que ele fecha essa questão? Como é que ele vai fechar a questão da ansiedade pela vida? Vocês precisam viver fazendo o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As pessoas vivem assim, ansiosas, preocupadas. Descansem em Deus. Façam um projeto de vida diferente, buscando o reino de Deus, buscando a sua justiça. Enquanto vocês estão aí buscando o reino, buscando a justiça, o meu Pai vai estar cuidando de vocês, cuidando da vida de vocês. Dele virá a sobrevivência diária. Lembram aí do Salmo 23? Senhor é o meu pastor. Ele sendo o meu pastor, nada vai me faltar, porque ele vai cuidar da minha vida. Vocês precisam andar aí, quebrar esse círculo e fazer com que a vida de vocês caminhe de uma forma diferente. É um desafio a que você entregue a sua vida a Deus completamente, crendo que dele, tendo a certeza, tendo a confiança de que dele virá o seu sustento, aquilo que você precisa para viver hoje. A certeza de que hoje ele cuida de você, amanhã também e depois. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você vai lembrar aí de Paulo quando ele vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele vai dizer que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Vocês têm aí uma proposta diferente para a vida de vocês.
Vocês têm valores diferentes. Então vivam assim, buscando o reino, levando o reino, a justiça que vem desse reino, nas relações diárias, nas relações cotidianas de vocês. Como afastar a ansiedade? Essa ansiedade, não é? Que vai nessa dimensão espiritual, como é que você pode afastá-la da sua vida? Mude a configuração da sua vida. E nessa nova configuração, você precisa trazer para ela dependência, confiança em Deus, na sua palavra. A palavra de Deus precisa ser real para você. Parar de ficar correndo de um lado para o outro pelas coisas cotidianas. Mas buscar, mas trazer para a sua vida uma vida de trabalho, mas uma vida de dependência, de confiança, de entrega a Deus. O Senhor é o meu pastor. Eu preciso entender isso. A preocupação pelo que comer, pelo que beber, não é nada ilegal. Mas quando eu faço isso, me contrapondo à dependência de Deus, é um problema. Preciso trabalhar. Mas eu preciso saber antes de qualquer coisa que a minha confiança não está no trabalho. A minha confiança está no Deus que cuida da minha vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar fora de casa aos 12 anos de idade. Não me pergunte por que agora. Talvez uma outra oportunidade. Eu lhe conto esse testemunho. Mas então eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, desde os 12 anos que eu tinha emprego. Aos 16 anos eu já trabalhava em uma escola. Eu já trabalhava em uma escola. E me casei, vim para Natal, Eu tinha um emprego público no Rio de Janeiro, vim para Natal, comecei trabalhando numa escola particular e houve um período na escola, que a situação estava bem complicada, a escola particular, passando por algumas dificuldades. Eu coordenava um grupo de professores e a escola passando por dificuldades, os professores passavam também por dificuldades em relação ao pagamento. E aquilo começou a me incomodar muito, porque eu via a situação deles e tinha série de cobranças, de coisas que eu precisava fazer, e aquilo estava me angustiando muito, muito mesmo. E aí eu comecei, eu já vinha tentando concurso, esperando concurso público na minha área, e eu comecei a fazer concurso em outras áreas, Eu disse, eu preciso sair aqui dessa situação. Mas os concursos, apesar de ser aprovada em vários, a chamada não ocorria, e eu pensava, e eu comecei a orar muito, pedindo a Deus que me ajudasse. E eu disse para Deus, o Senhor sabe, em oração eu disse isso a Deus,
O Senhor sabe que eu não posso ficar desempregada. E por quê? Eu precisava me sustentar. Eu precisava ajudar minha família. Mas sabe o que Deus me diz? Deus me diz: você é que precisa saber. Eu disse para Deus: o Senhor sabe que eu não posso ficar desempregada. E Deus me disse: você é que precisa saber que eu é que sei o que você pode ou não pode passar. Poxa! E eu pedi demissão. Desde os 12 anos trabalhando. E eu pedi demissão. Eu passei, acho que foram 7 meses, sem emprego. Não faltou nada, nem para mim, nem para minha família. 7 meses depois, eu recebia um convite para trabalhar em uma escola grande aqui em Natal, como também a chamada para trabalhar na prefeitura. Eu passei no concurso, fui chamada. Não faltou nada. O Senhor me disse naquele dia: mocinha, você está esquecendo em quem confiar. Não confie no seu emprego, confie em mim, que cuido de você. Não andeis ansiosos com nada. Aprendam a descansar em Deus. Ele certamente tem cuidado de nós. Tempos difíceis, vamos exercitar a confiança. Estamos trabalhando, vamos exercitar a confiança. O emprego faltou, da mesma forma. Vamos exercitar a confiança em Deus. Fazendo o quê? Buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas o Senhor traz por acréscimo. Não estejamos inquietos, ansiosos com o dia de amanhã. O dia de amanhã está no amanhã. Vamos pensar hoje que Deus tem cuidado. Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado. Jesus falou, como diz a letra do hino, Jesus falou que o Pai dos céus, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Deus abençoe você. Um grande abraço e até a próxima.